Então vamos lá. Sabe aquela mulher que parece que nunca perde a linha, que tá sempre ali com aquela vozinha suave, com aquele olhar atento? É o tipo de pessoa que todo mundo descreve ali como pura paz, good vibes, que faz tudo certo, que de repente medita, que faz terapia, lê os livros ali interessantes da moda e tenta com uma sinceridade profunda mesmo, né, a cada dia ser uma pessoa melhor. De repente, talvez você seja esse tipo de pessoa. Só que, de vez em quando, é como se o sistema dessa mulher desse um bug lá, dá um erro, que essa mulher explode. Ela é toda, né, buscando equilíbrio e de repente essa mulher explode. Só que o mais curioso em si não é a explosão em si dessa mulher, é o sentimento que vem depois. É um sentimento de culpa, é um sentimento de vergonha, como se de repente ela pensasse assim: caramba, eu falhei, eu não sou tão evoluída assim. E é como se, de repente, sentir raiva, ou sentir inveja, ou sentir cansaço, fosse uma coisa assim muito errada, né? Fosse um desvio muito grande do que ela considera ser uma mulher buscadora, ser uma mulher equilibrada, espiritualizada. Se talvez você já se sentiu uma fraude por ter um dia ruim, ou por sentir alguma coisa feia, esse vídeo é para você, esse vídeo é para mim, esse vídeo é para todo mundo. Hoje a gente vai conversar, gente, sobre a sombra, sobre a nossa sombra, e sobre como que a gente pode fazer as pazes com esse nosso lado, assim, não tão iluminado, e como isso pode ser aquele passo mais espiritual que a gente pode dar. Gente, é muito curioso como a gente consegue ser extremamente zen no Instagram e perder a cabeça num trânsito. Ou como a gente consegue postar ali sobre fluxo, sobre abundância, e de repente a gente sente aquele embrulho, aquele nozinho no estômago quando a gente vê alguém perto da gente fazendo muito sucesso, de repente a gente não tá tanto. E aqui não é para criticar ninguém, não, eu tô observando, tô fazendo esse trabalho de observação, inclusive em mim, tá? A questão que eu quero trazer aqui é que a gente pode ter começado a achar que espiritualidade é uma coisa assim muito próximo de não sentir, de estar sempre ali, estável, só, né, na good vibe, só que isso é uma distorção, e é uma distorção perigosa, porque para a gente ser espiritualizada, a gente não precisa estar anestesiada. Então, percebam, a espiritualidade, ela não é a ausência da emoção, dos nossos sentimentos, é a consciência, né, é ter consciência sobre tudo que está acontecendo, é perceber a vida através desses olhos mais elevados, de eu observador. E essa parte nossa, que de repente ela é mais feia, né, aos olhos da sociedade, é o que a gente chama da nossa sombra. E essa sombra, ela não é maldade, ela é simplesmente aquilo que você, de repente, aprendeu a esconder porque achou que não seria amada se mostrasse isso para o mundo, né? A nossa criança aprendeu isso em algum momento lá, e se eu mostrar isso, não recebo amor, então bora esconder isso aqui, jogar ali para debaixo do tapete. Então, gente, muitas mulheres, né, homens, porque eu falo mais para mulher, mas muitas pessoas buscadoras, né, elas começam a perceber o sagrado ali como uma fuga. Às vezes, de repente, a pessoa fala, ai, gratidão e tudo, foi melhor assim, para não ter que lidar ali com uma fúria, com uma ira. De repente ela fala, ai, eu perdoo tudo, porque ela não quer lidar ali com aquela ferida aberta. É muito da gente se observar de onde está vindo, qual é a motivação por detrás ali dos nossos comportamentos. Aliás, falando em perdão, né, quando a gente se coloca nesse lugar de perdoar, é porque existe um julgamento. Será que precisa ter um julgamento antes de tudo? Então, enfim, vamos lá, talvez essa dinâmica que a gente cria ali, né, a gente acaba criando uma personagem que é muito maravilhosa ali aos olhos do mundo, mas que de repente por dentro está sempre se punindo, está sempre ali sem admitir o que está sentindo, porque aquilo não é bonito. O Jung, ele traz isso pra gente. Ele fala, aquilo que você não traz para a consciência passa a dirigir a sua vida e você nem percebe, né? Vai chamar isso de destino, eu acho que é essa a ideia. Mas a sombra, ela não vai sumir da gente também só porque a gente está ignorando, a gente está fingindo que ela não existe. Na verdade, quando a gente finge que esse lado nosso ele não existe, o que acontece?
ela vai ficando ainda mais traiçoeira, ela passa a se organizar melhor, ela passa a agir mais ainda ali nos subterrâneos, né, por debaixo dos panos, vai aparecer mais sorrateiramente, de repente ela vai transbordar ali numa ironia, né, naquele... tá tudo bem, mas que a gente fala ali meio de má vontade, ou de repente numa projeção, que é quando a gente, sabe aquela coisa no outro que irrita a gente? Que é porque a gente não aceita aquilo na gente mesmo. Então é muito interessante essa questão da gente olhar o que no outro me irrita. Tem alguma coisa aqui dentro de mim que é para eu observar a partir dessa informação que essa irritação está me trazendo. Então, para a gente saber aonde que está a nossa sombra, é interessante que a gente olhe para os nossos gatilhos, né? O que é que me irrita muito? De repente, é aquela pessoa que se exibe, que aparece muito, aquilo irrita a gente. De repente, é porque ela está exercendo uma liberdade de ser vista que a gente mesmo se proibiu de ter. Ou uma pessoa egoísta, será que ela te tira muito do sério? Talvez seja porque você esteja já exausta demais de ser boa o tempo todo, falar sim para todo mundo, pensar em todo mundo, se deixando de lado. Então, de repente, essa pessoa que pensa um pouco mais em si, ativa profundamente alguma dor dentro de você. Eu gosto muito, gente, da Brené Brown, né? Ela tem aquele livro, A Coragem de Ser Imperfeito, e muitos outros, né? Ela traz umas ideias super bacanas, e ela explica pra gente que o perfeccionismo, ele é como uma armadura que a gente tem, né? Como se a gente pensasse ali, poxa, se eu for impecável, ninguém me critica, né? O Enneagrama traz isso também, né? Se eu for evoluída, ninguém me abandona. Só que sustentar essa máscara de perfeição, gente, nossa... Isso dá um trabalho imenso, porque a gente está ali fingindo que a gente não tem sombra. Isso dá um trabalho gigantesco, porque nós temos os dois lados, nós temos luz e sombra, não tem como tirar isso, senão a gente não é inteiro. Né? Nós somos humanos, a gente vive num mundo de dualidade. Às vezes a gente está ali que se sente, tô cansada da vida, tô cansada de tudo, e esse cansaço nem sempre é o cansaço que vai embora se a gente descansar um pouco mais, se a gente dormir um pouco mais, se a gente ficar em casa um pouco mais. Muitas vezes esse é um cansaço mais existencial, é aquele cansaço ali que a gente tem de ficar fingindo para o mundo, e para a gente mesmo, né, em primeiro lugar, que a gente não tem sombra, que a gente não tem esse lado. Nossa, isso dá um cansaço gigantesco, tá? Mas atenção, vamos lá, porque tem um ponto importante aqui. Escolher a inteireza, né, não, a luz e sombra, olhar para tudo, também não é dar um passe livre ali para nossa sombra. Tipo, não é, não, eu tenho essa sombra mesmo, né, vou sair por aí sendo grosseira ou sendo tóxica de alguma forma, falar, não, essa é a minha sombra, aceita que eu sou inteira. A gente não pode fazer isso, né? Isso não é evolução, isso é falta de autorresponsabilidade. Mas tem uma diferença ali, né, vital entre o sentir e o agir, né, isso que é importante da gente trazer. Quando a gente nega a nossa raiva, que a gente está sentindo raiva, né, ela em algum momento, de repente, ela vai te arrebatar e você vai explodir. Porém, no entanto, quando você admite, ok, eu tô sentindo raiva, ou eu tô sentindo, sei lá, tô sentindo inveja agora. Quando você observa isso, você nomeia isso, você ganha o poder de decidir o que você vai fazer com isso. Você não entra em reação, sabe? Bateu, levou. O sentimento em si, a raiva, a inveja em si, enfim, ele não é bom ou é ruim. Ele vai trazer ali uma informação, né? Ele vai trazer ali alguma coisa à consciência. E a gente precisa justamente trazer isso para que a nossa consciência, né, agora aqui no sentido desse consciência com C maiúsculo, que ela que tenha a voz. Eu não vou deixar a minha sombra correr solta, né, eu vou olhar. Eu apenas paro de fingir que ela não existe, para que ela não fique ali me governando de uma forma automática, igual marionete, e a gente obedeça ela porque a gente não entende quais são os mecanismos dela. E a Clarissa Pinkola Estés, né, a autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, aliás, esse livro é incrível, eu li ele assim de uma tacada só,
ela fala muito sobre a mulher domesticada, que é aquela mulher que foi treinada para ser agradável, para não incomodar. Só que o instinto, gente, dessa mulher, ele não morre. Ele meio que é abafado, ele é meio que enterrado ali, né, vivo por debaixo de, enfim, 1000 camadas. E tudo que é abafado, gente, que a gente abafa dessa forma, vai voltar em sintoma, vai voltar em ansiedade, vai voltar em relações onde de repente a gente aceita migalha, onde a gente não se coloca ali, né, como merecedora, como inteira. Então a sombra, ela não é a nossa inimiga, ela é uma parte nossa que ficou sem amor ali, sem luz por bastante tempo até. A raiva, às vezes, é só o seu senso de limite ali tentando te proteger de alguma coisa. A inveja, de repente, ela pode ser um desejo reprimido te mostrando o que é que você realmente quer. O que cura, gente, não é assim, expulsar o mal, não, é integrar. É observar, é olhar, é nomear, e é parar de abandonar partes nossas pelo caminho, é trazer a consciência, olhar e agir a partir desse lugar mais sábio, que a gente tem, que todo mundo tem. A gente tem um eu observador, um eu superior, não tem quem não tenha, mas a gente precisa saber ativar. Então, gente, a gente não nasceu para ser perfeita, é isso que eu quero trazer aqui. Porque nós nascemos para sermos inteiras, e essa inteireza é ter a coragem de dizer: ok, tá, sim, eu tenho isso dentro de mim. E ainda assim eu sou digna de amor, eu sou digna de pertencer, né? Então, para começar, eu proponho o seguinte exercício, né? A gente pode, sempre que a gente sentir uma coisa assim mais negativa, a gente pode parar e observar, né? E falar para essa emoção: tô te vendo, tô te vendo. Senta ali com ela, né? Chama ela para sentar, senta ali com ela. Não tenta consertar, não tenta, olha, observa, reconhece, mas observa ela a partir da consciência, a partir desse lugar mais sábio. Se isso tudo que eu tô falando aqui, gente, já tem a ver com você, né? Se você tá nesse movimento de evolução, comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui que você escolhe a sua inteireza, se você conhece alguém que tá tentando, né, ser perfeita ali, tá nessa busca e de repente já tá exausto, manda esse vídeo aqui para ela que eu agradeço muito e ela também vai te agradecer. Porque às vezes o que a gente mais precisa não é de mais técnica, mas é dessa permissão para a gente ser humana, porque tem muita gente que não se permite a humanidade em si própria. Então, vamos olhar com muito carinho para isso. Um beijo e até o próximo vídeo.